7 dicas para prevenir as doenças neurodegenerativas. Além de ter uma dieta saudável, que nos ajude a obter nutrientes adequados e evitar aqueles que possam nos prejudicar, exercitar o cérebro também pode ajudar na hora de prevenir as doenças degenerativas. As doenças neurodegenerativas mais conhecidas são o Alzheimer e o Parkinson, assim como a doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Ainda que sejam doenças que se agravam progressivamente, existem alguns fatores que podem nos ajudar a preveni-las, caso tenhamos a predisposição genética de sofrer com elas. Descubra neste artigo 7 dicas naturais para prevenir ou aliviar os sintomas das doenças neurodegenerativas com a alimentação, as plantas medicinais e alguns conselhos muito eficazes. O que são as doenças neurodegenerativas? As doenças neurodegenerativas são transtornos graves de saúde que afetam algumas funções do organismo, como o movimento, o equilíbrio, a fala, a respiração ou o ritmo cardíaco. Uma das causas mais fortes está na genética, apesar de outros fatores poderem ser decisivos, como acúmulo de toxinas no corpo, reação diante de algumas substâncias químicas, vírus. Às vezes, também pode existir algum condicionante psicológico, como algum tipo de choque emocional, que poderia ter ocorrido há algum tempo antes do surgimento da doença. A progressiva deterioração que as doenças neurodegenerativas causam é muito dura para os pacientes, mas também para seus familiares e amigos. Dicas para preveni-las. A seguir, apresentaremos 7 dicas para prevenir as doenças neurodegenerativas, ou para aliviar seus sintomas e melhorar a mobilidade no caso de já sofrer com elas. 1. Evite metais pesados. As doenças neurodegenerativas estão relacionadas, entre outros fatores, com a presença de metais pesados no organismo, sobretudo no cérebro. Esses metais entram em nosso corpo de diferentes maneiras. Consumo de peixes azuis grandes, como o salmão, o atum ou o peixe-espada. É melhor consumir peixes azuis pequenos, cavala, sardinha, anchichovas, etc., ou peixes brancos. Poluição do ar. Pesticidas nos alimentos e no ambiente. Rompimento de equipamentos como termômetros de mercúrio ou lâmpadas. Água da torneira de algumas regiões. Certos medicamentos. Panelas fabricadas com materiais pesados, como as de alumínio. 2. Purifique-se com a alga Chlorella. A alga Chlorella nos ajuda a eliminar esses metais pesados e outras toxinas que se acumulam no organismo. No entanto, devemos ser constantes num tratamento de pelo menos 3 meses. Existem alguns suplementos específicos que incluem outros ingredientes eficazes, como o alho, o coentro ou o magnésio. 3. Utilize o cérebro. A melhor maneira de prevenir a deterioração cerebral consiste em ativar esta função e evitar a preguiça. Quando começarmos a notar alguns sintomas, como lapsos de memória ou falta de concentração, devemos, mais do que nunca, nos dedicar a exercícios para fazer o cérebro trabalhar. 4. Consuma nozes. A forma da noz nos indica qual o órgão que ela mais favorece, o cérebro. As nozes possuem um alto teor nutricional, já que são ricas em vitaminas e minerais, ácidos graxos essenciais e fibra. Portanto, possuem um alto poder antioxidante, que previne a oxidação e deterioração do cérebro. 5. Alguns chás medicinais. Existem 2 plantas medicinais que melhoram a circulação e oxigenação cerebral. Ginkgo biloba, muito eficaz,
mas não convém consumi-la por mais de 2 meses seguidos. Centela asiática, também conhecida como gotu-kola, pode ser consumida de maneira contínua. Podemos consumi-la em chás, ou sob a forma de cápsulas ou comprimidos. 6. Óleos essenciais. Podemos usar os óleos em difusores aromáticos, produtos de limpeza do lar, ou em nossas loções cosméticas. Além disso, podemos umedecer um paninho úmido e colocá-lo ao lado do travesseiro, antes de dormir. Escolha um dentre os seguintes óleos: alecrim tomilho, sândalo manjericão 7. Equilibrar o intestino. O intestino tem uma estreita relação com o funcionamento cerebral através da flora bacteriana, como demonstram alguns estudos que indicam que quem sofre de algumas doenças, como as degenerativas, tende a apresentar a flora alterada. Além de adotar uma dieta equilibrada, que inclua alimentos fermentados, como o iogurte, o kefir, o chucrute ou o vinagre cru, também podemos recorrer aos suplementos à base de probióticos. Existem muitos tipos de probióticos, portanto, escolha os que contêm uma maior quantidade e variedade de cepas. Esse remédio simples melhorará nossa qualidade de vida. Princípio de Alzheimer. É possível deter o processo? A Associação Internacional do Alzheimer elaborou uma lista para alertar sobre os sinais mais frequentes nos pacientes. Confira. Leia mais.